Porque não tem curso de teologia melhor do que a escola bíblica, chamado de escola dominical. E aqui nós costumamos chamar de escola bíblica, porque é uma escola que a gente vem estudar a Bíblia. E escola é diferente de culto, porque no culto você só ouve, mas na escola você participa. Você pode também levantar e trazer um ensinamento. O professor pode chamar você para ler um tópico e explicar aquele tópico da lição. Então essa é a vantagem da escola bíblica, ela é diferente do culto. O culto você ouve mais e só fala quando é necessário em algum ponto importante ou ponto preditor da palavra, não é verdade? Então eu aprendi muito, e ele chegou com a ideia de que deveria, antes de ser, tinha que lavar os pés dos irmãos. E aí ele questionou e veio para a Bíblia comigo, e eu disse, lá no mesmo texto que ele mostrou lá, eu mostrei para eles, não senhor, aqui ó, Jesus Cristo deu exemplo lavando os pés, e ainda diz o texto, depois de cear, e ele está dizendo que era para lavar os pés antes de cear, e o texto bem claro lá, e depois de cear, Jesus foi lá, depois do ato da ceia, e deitou água na bacia e foi lavar os pés dos discípulos. Então, tem muitas coisas que nós temos que ter cuidado, porque tem pessoas que têm uma mente muito frutuosa para o lado da facção. Da facção que eu estou falando, irmão, essa palavra facção hoje é uma palavra que todo mundo fica assim, mas facção é divisão, pessoas que trabalham com divisão. O apóstolo Paulo chamou a atenção de certos irmãos, dizendo, olha, vocês têm um espírito faccioso, vocês não podem ceder a esse sistema de estar dividindo a igreja, de estar colocando o irmão um de encontro ao outro, e ele chamou para isso de espírito faccioso, né? O crente, quando ele começa a querer interrogar, começa a querer encalacrar o pastor, fazendo perguntas absurdas, pensando até mesmo que sabe mais, ou às vezes ele sabe até mais mesmo, mas não é esse caminho que nós devemos tomar. Precisamos fazer perguntas, faça. Você tem dúvida em algum assunto? Pode ligar para mim. Pastor, o senhor pode me explicar sobre tal assunto? O que quer dizer esse texto bíblico? Eu perguntava pessoalmente, porque na época que eu aceitei Jesus, há 47 anos atrás, não tinha celular. E eu perguntava, era pessoalmente para o meu pastor. Eu chegava com ele, pastor, eu quero que o senhor me explique isso aqui. Me explique aqui na Bíblia sobre dízimo, aqui no Novo Testamento, por que eu devo entregar, por que eu devo pagar dízimo? E ele disse, primeira coisa, irmão Chagas, é que crente não paga dízimo, crente devolve a 10ª do que Deus manda para ele nos seus proventos. Aí eu comecei a aprender sobre esse assunto, e a minha vida, depois que eu obedeci o pastor nessa parte, a minha vida foi abençoada. A gente passa por luta e dificuldade, mas ser abençoado nem todo mundo é. Tem muito crente, pastores e irmãos, que eles não conseguem ser abençoados, São pessoas que trabalham, são pessoas que têm bens, são pessoas que até se congregam. Tem pessoas que se congregam anos e anos, mas não são abençoados, porque eles não conhecem o segredo da bênção, que é exatamente a nossa bênção. Ela está ligada à lei da semeadura, né? Então isso é muito importante. Às vezes o crente erra, e porque quer, porque primeiro ele tem a Bíblia para ele consultar, e tem um pastor para ele perguntar. Pode perguntar, hoje é fácil perguntar, pastor, me fale sobre tal assunto. Quando o senhor tiver um tempo aí, me responda sobre tal assunto. E você vai com certeza ter uma resposta à altura, dentro dos parâmetros doutrinários da palavra de Deus, né? Então nós tivemos esse problema no início da igreja, né? Tinha um pessoal que veio também participar, que me criou um assunto, me custou 3 dias de jejum sem comer o dia todo, 3 dias de jejum, porque o Senhor mandou eu jejuar, porque ele veio para atacar, para destruir a igreja, para implantar determinadas coisas do costume. Ele trabalhava no sol quente, capinando, ele e o filhinho dele, com a camisa abotoada aqui, manga aqui,
tudo coberto, não podia mostrar nada do corpo, não podia uma série de coisas, e aquilo eu fui observando na doutrina da palavra, na Bíblia, e fui observando, e o Senhor me mostrou que era uma santidade falsa, e que o objetivo era destruir a igreja, mudar